Olá, gente querida! Estamos de volta aqui no segundo vídeo e estamos falando aqui do livro de Jó, Jó 33, do versículo 13 em diante, a continuação do nosso vídeo. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de pedir o teu like, tá bom? Teu joinha, o teu gostei. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que você conhece e que às vezes sonha e não entende, né? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Eu quero explicar para você nesse segundo vídeo que existe três tipos de sonhos, tá bom? O primeiro sonho, o primeiro sonho é o sonho do nosso subconsciente, as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos desejos. E isso reflete de alguma maneira e a gente sonha. Aquele sonho que você tem saudade de alguém, está longe, você sonha com aquela pessoa, sonha se divertindo, são sonhos do nosso subconsciente. O segundo sonho, gente querida, é o sonho de tentação. É o sonho que eu chamo sonho do diabo. É aquele sonho que o homem começa a sonhar com a vizinha, com a colega do trabalho dando confiança para ele, dando mole para ele. É aquele sonho que a mulher, casadas, às vezes começa a sonhar com homens, com colega do amigo, com, com o patrão. E aquele sonho também que a mulher começa a sonhar que o marido está traindo, ou a mulher está traindo, e deixa aquele, como a minha mãe dizia, aquela pulguinha atrás da orelha, que é o sonho do diabo, para tentar criar uma confusão. E o sonho de Deus, o sonho que Deus usa, é o sonho para trazer livramento, para mostrar algo que vai acontecer. E porque o homem e a mulher de Deus não é pego de surpresa. Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar os seus servos e profetas. Deus sempre revelou, sempre mostra algo que vai acontecer. E aí, eu tenho lidado com muitas pessoas que eu converso, às vezes acontece algo, eu pergunto, mas você não sonhou? Você não teve sonho? E aí, às vezes não lembra e às vezes não prestou atenção no que Deus estava falando. O sonho, eu quero pegar essa passagem aqui, no livro de Mateus, fala que José, o esposo de Maria, que teve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava pensando em deixar ela. E ele achava que ela tinha o traído, vamos colocar assim. Embora era uma mulher justa e temente a Deus. E aí o anjo veio com ele e disse, olha, não temas de receber tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele será o salvador do seu povo. Deus usou ali em sonho, o anjo apareceu e falou para José o que iria acontecer. Esse é o caso. Aqui, a Bíblia diz que, deixa eu ler aqui, Jó tendo esse diálogo com um amigo dele, Eliú, e Eliú falou para ele que Deus falava uma vez, depois falava a segunda vez. Jó 33, versículo 13 em diante, tá, pessoal? Sempre é bom a gente pegar as referências. Jó 33, versículo 13 diz que antes ele fala uma vez, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Aí no 15 diz assim, em sonho ou em visão de noite, quando cai no profundo sono sobre o homem e adormece na cama. Então lhe abre os ouvidos do homem e lhe sela a instrução. Para quê? Para quê? Para apartar o homem do seu desígnio
esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Mas como entender se esse sonho é de Deus? Como eu vou entender? Olha, em primeiro lugar, Deus, ele não faz nada fora da sua palavra. Todos os sonhos, todos os elementos que você sonha, você tem que analisar primeiro, né, pedir discernimento de Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 1, fala da história de Daniel e fala que os amigos de Daniel, eles tinham sabedoria, Deus deu sabedoria para eles, mas para Daniel deu a interpretação de visão e sonho. Deus deu essa capacidade para Daniel discernir os sonhos e visão. Além de ser um grande homem de Deus, um profeta de Deus, Daniel teve vamos colocar assim, essa graça de Deus de ter esse discernimento. Deixa eu contar uma experiência para você. Logo no início, na minha convenção, eu trabalho com construção. E aí, eu era novo convertido nessa época. Eu peguei um serviço de construção, e na noite anterior que eu iria executar o serviço, eu tive um sonho. Antes na minha vida de pecado, antes da conversão, eu vivia na prostituição, tudo que não agrada a Deus. E aí, pessoal, eu tive esse sonho, uma mulher me levando pela mão, pelo braço. E aí eu me via num sonho, lá dentro da casa dela, segurando a porta de um lado e orando, assim, que eu sempre quando eu oro em batalha espiritual, eu oro com um lado assim, fazendo gestos. E eu me vi no sonho, eu orando e segurando a porta para o marido não entrar. Quando eu olhei, ele atirou, eu varei a porta, isso é no sonho, tá? Eu varei a porta, ele saiu correndo numa viela e eu saí correndo atrás dele. Isso no sonho. Quando eu saí correndo atrás dele, eu tomei a arma da mão dele e saí voltando. Quando eu voltei, eu olhei, eu vi meu corpo no chão, eu vi sangue, meu corpo no chão, e eu estava morto. E aí eu escutava uma voz, não via, eu vi a pessoa que me atirou, eu tomei a arma da mão dele e eu voltei. Quando eu voltei, no sonho, sem saber E ali eu vi meu corpo no chão, vi sangue e vi a minha irmã mais velha, falando que eu tinha morrido. Ele morreu! E aí eu escutei uma voz bem grande, uma voz alta e grave, dizendo: agora ele é maldito aqui nessa terra. Eu ouvi isso. Isso foi um sonho. Lá no livro de Amós 3,7 diz assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos de profeta. No livro do Antigo Testamento, se achava que tudo mal, ou bem, ou mal que acontecia sobre a terra era Deus. Quando eu vejo esse texto hoje, já com a revelação de Cristo Jesus, eu vejo, certamente o Senhor Jeová não permitirá coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos de profeta. Deus mostra o que vai acontecer para quê? Para que te dá livramento. Dificilmente o servo de Deus, o profeta de Deus, que anda na presença de Deus, ele é pego de surpresa, porque Deus mostra o que vai acontecer. O problema é a desobediência do homem de não enxergar o que Deus está mostrando, de não perceber. Às vezes Deus dá visão de livramentos para o homem. E às vezes o homem não percebe ou não quer perceber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então eu tive esse sonho e esse livramento de Deus. Quando foi, gente, no outro dia eu acordei, né? Era mais ou menos uma meia-noite. Eu acordei apavorado.
dobrei meu joelho, orei e pedi que Deus me livrasse do mal. Quando foi pela manhã, eu fui fazer o serviço. Aí eu cheguei mais cedo lá um pouco, eu sempre gosto de chegar cedo. Quando eu olhei, pessoal, na parada, a casa da mulher ficava do outro lado, que eu ia prestar o serviço. E quando eu estava num ponto de ônibus, que eu olho uma mulher perguntando se o ônibus, deu a numeração do ônibus, se o ônibus já tinha passado. Quando eu olhei para ela, pessoal, era a mulher do meu sonho. A mulher que eu estava na casa dela e ali eu fui morto. Então ali eu naquela hora, naquele momento eu criei ali que eu ia cair numa cilada, eu iria morrer. E aquilo estava programado para acontecer porque já havia uma cilada. Lá no livro de Isaías 54, versículo 16, diz que toda arma forjada e ferramenta preparada contra nós não vai prosperar. Então, ou seja, Deus mostra o que vai acontecer. Antes que aconteça, Ele mostra. Para quê? Para te dar livramento e para me dar livramento. Então, eu vou estar voltando mais, trazendo outros vídeos falando sobre sonhos e contando experiências que Deus fala com a gente, nós, servos de Deus, através das Escrituras. Né? Eu vou estar trazendo outros assuntos aqui, falando sobre... Caiu aqui. Falando sobre sonhos, tá bom? Então, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e que a gente aí vamos estar fazendo essas séries aqui sobre como Deus fala com a gente através de sonhos. É isso aí, pessoal.